Olá, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. A nossa conversa de hoje será em torno da mensagem A União Invisível entre Cristo e a Igreja. Essa é uma grande mensagem para colocar fé de arrebatamento em nossos corações. A verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela está agora mesmo em uma união perfeita com a mensagem, com a palavra para este dia. Esta união invisível entre Cristo e a Igreja é que a palavra que estava no papel, na Bíblia, em forma de uma promessa, agora se tornou carne. A palavra se tornando em palavra, se tornando em carne. Esta é a grande união para esta hora, a união invisível entre a verdadeira Igreja e Jesus Cristo. Por isso que esse ministério de Apocalipse 10, 7, o ministério da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Ou seja, a palavra se tornaria carne, a união invisível entre Cristo e a Igreja. Duas coisas são importantes. Primeiro, o mundo não me verá mais, disse Jesus. Segunda coisa, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então, nós entendemos com isso que o mundo nunca reconhecerá essa verdade. Essa é uma verdade invisível, que somente os que têm olhos e ouvidos espirituais é que poderão reconhecer a palavra para este dia. Então a verdadeira Igreja é esta que está apontada nas Escrituras profetizadas para esse dia, e essas Escrituras então se tornam carne, se materializam, e o verdadeiro corpo de Cristo se junta ao redor desse corpo-palavra, da mensagem para o dia, que é o alimento espiritual para trazer a fé para o arrebatamento. Nós não temos que produzir a mensagem, nós temos que crer na mensagem e obedecê-la. Então, na mensagem A União Invisível, no parágrafo 215, citando este mistério, diz assim o profeta: ó, que união espiritual de Cristo em sua Igreja agora, quando a carne está se convertendo na palavra e a palavra está se convertendo em carne. Foi por isso que ele disse que a terceira etapa não pode ser imitada. Ele explicou a primeira etapa, eles imitaram. Explicou a segunda etapa, eles imitaram. Mas a terceira não tem como imitar, porque a terceira envolve encontrar as Escrituras para esta hora e reconhecer aonde é que essa Escritura se tornou carne. Não apenas Marcos 16, que dizem que colocarão as mãos sobre os enfermos serão curados, em meu nome vão expulsar demônios. Não é isso. Isso qualquer falso ungido está fazendo. Mas quem pode apontar a Escritura, como pôde apontar o irmão Brana sobre o seu ministério? Ele apontou Lucas 17:30, apontou Apocalipse 10:7, apontou Malaquias 4 e muitas outras Escrituras que estavam se cumprindo em seu dia. Ele mesmo pregou a mensagem: hoje tem se cumprido essa Escritura. Então isso não pode ser imitado. Por isso a espada cai na mão dele. Ali estava Apocalipse 19, o verbo se tornando carne outra vez e a verdadeira Igreja seguindo a palavra encarnada. William Branham não é Jesus Cristo. Como aquele homem que apareceu para Abraão, não era Jesus. Jesus não havia nascido, mas lá está a prefigura do que seria hoje. Veja, o irmão Branham não é Jesus Cristo, mas o que estava dentro dele, em forma de Espírito Santo, esse é
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continuando, ele disse, manifestada, vindicada, justamente o que a Bíblia diz que aconteceria nesse último dia, está ocorrendo dia a dia. Claro, está se acumulando tão rapidamente, fora nesses desertos, lá onde os anjos apareceram, onde a espada caiu na mão dele, e assim por diante. E coisas acontecem que eu não poderia nem mesmo expor a elas. Estamos próximos da vinda de Jesus para ser unidos com sua igreja, onde a palavra se converte em carne. O mais importante para nós nessa hora é colocar o foco aonde o profeta colocou o foco. Não desviar para cá ou desviar para lá. Veja, os fariseus nos dias de Jesus, eles tinham perdido o foco da profecia. Eles estavam colocando o seu foco em comida orgânica, em guardar o sábado, em não comer com as mãos sujas, e não podiam ver a palavra manifestada, não podiam ver o selo aberto, o Emanuel, Deus conosco, não puderam enxergar, porque estavam com o foco errado, estavam olhando um outro dia, estavam olhando os dias de Moisés, os dias de Abraão. Por isso disse Jesus para ele, se Abraão fosse vosso pai, vocês se alegrariam comigo, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então eles perderam o foco. Quando Jesus foi lá e pegou umas espigas de milho e tirou a casca e começou a comer com as mãos, eles se escandalizaram, porque era uma época de muita contaminação, havia muitos vírus, muitos micróbios, eles tinham que lavar as mãos, tinham que tirar os sapatos e toda essa coisa. E não puderam ver a palavra manifestada. Então a terceira etapa é quando os seus olhos, os nossos ouvidos são abertos para ver a palavra para o nosso dia, a manifestação daquilo que está prometido nas Escrituras. Essa é a Escritura. Veja, muitos homens hoje se esmeram para falar do que já passou e do que está para frente, mas não podem apontar o que está acontecendo nos nossos dias. Por isso, ele pregou a mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Nós não estamos mais numa era pentecostal. Essa é a era da noiva, a era da pedra angular, onde a palavra está se fazendo carne nas nossas próprias vidas. Veja, a exemplo de Gênesis, Deus foi trazendo uma evolução da vida mais baixa, a vida mais complexa, a vida mais elaborada, até chegar no homem, a imagem perfeita da palavra. Da mesma forma foi durante as 7 eras. Ele foi trazendo um pedaço em cada era. Veio Lutero, veio Wesley, veio Pentecostes, até trazer a palavra feita carne. Por isso Paulo fala na estatura de um varão perfeito. Quando vier o que é perfeito? Ora, o perfeito é Cristo. A palavra manifestada em carne humana através de fé no sangue. A perfeição vindo pelo sangue. O que as pessoas não podem entender é isso. Veja que Deus agora, nessa carne redimida, através de fé no sangue, Ele mesmo preparou a sua igreja, Ele cuida dela, Ele zela por ela, para apresentá-la perante si mesma, uma igreja sem mancha, sem mácula. Ele disse o Mombrana, a primeira Eva caiu, a segunda também, mas a terceira não cairá. Então, a exemplo de Sara, que teve o seu ventre guardado por Deus, para que Abimeleque não colocasse a sua semente no ventre dela, que era o ventre escolhido para pôr a semente do profeta Abraão, da mesma forma Maria foi guardada. Antes que José colocasse uma semente nela, o Espírito Santo veio e confirmou a palavra. O que era Maria? Maria era a palavra se convertendo em palavra. Isaías 7,14 dizia que uma virgem iria conceber. Então, quando o anjo veio a ela, a palavra do anjo era a palavra de Deus. Então aquela palavra se tornou na palavra carne. Isaías 7,14 era a palavra, era o verbo, mas estava somente no papel. Agora, quando chegou o dia daquela palavra se tornar carne, ela se materializou em Maria. Então a palavra se tornou a palavra.
O mesmo mistério está acontecendo agora com a verdadeira igreja. Um anjo veio a nós, mas a palavra do anjo é a palavra de Deus para se materializar nas nossas vidas, para nos fazer a igreja profetizada na Bíblia, uma virgem para a palavra, uma que não conhece nenhum credo, não conhece nenhum dogma, uma que não perdeu o foco, uma que não foi uma mulher curiosa, que estava atrás de interpretações, não, mas uma que permaneceu virgem para a mensagem do anjo. Ela só conhece a mensagem do anjo, sem nenhuma interpretação, mas por revelação. Então isso se torna claro nesta hora. A palavra está se tornando carne outra vez. Por isso, diz o profeta na mensagem à união invisível, parágrafo 238 a seguir. Ou melhor, até o 241. Sim? Veja. Todos nós sabemos que a igreja nessa condição não podia terminar nesse dia final. Ele está se referindo à igreja laodiceiana, que se tornou corrompida por ter dado lugar ao conhecimento em vez da revelação. Ela foi atrás de credos e dogmas e se corrompeu. Quando Jesus veio, ela já estava com a porta fechada. A exemplo da rainha Vasti, que rejeitou o seu marido, ela também rejeita a palavra. Então Deus lhe dá uma carta de divórcio. Por isso pregou o profeta casamento e divórcio dentro dos 7 selos. Depois ele prega escolhendo uma noiva. Depois ele prega a união invisível. A igreja de Cristo agora, unida com a palavra. Por quê? A palavra se tornou carne. Tem se tornado carne. Primeiramente em seu profeta. E agora na verdadeira igreja. Uma virgem para a verdade da palavra. Uma que está apenas reprofetizando aquilo que já foi profetizado. Uma que está se alimentando da palavra feita carne, sobre a qual o Espírito está se manifestando para nos transformar e nos levar no arrebatamento. Não podemos perder o foco. Mantenha-se ligado a essa mensagem. Não se distraia como a visão do profeta, quando a noiva passou outra vez. Houve algumas ali curiosas, que estavam olhando para a direita e para a esquerda, estavam perdendo o compasso. Ele gritou, não saia da fila, não saia da fila. É a mesma coisa agora. Não podemos perder o foco. Temos que nos concentrar naquilo que o profeta botou a ênfase. Esta é que é a verdade para a nossa hora. Veja, como poderia introduzir Malaquias 4? Como poderia fazer isso? Eles não creem em tal coisa? Como poderia introduzir Lucas 17:30? Como poderia introduzir todas essas outras escrituras que estão prometidas nesses últimos dias? Não podiam fazer isso porquanto o negam. Lá diz, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Note a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Note a condição da igreja hoje em dia. Notem o que sucedeu a Abraão, ao eleito. Notem o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Notem a Billy Graham e a Oral Roberts. E a eles ali embaixo, entre essas denominações, notem a igreja escolhida de Abraão tirada fora. Notem que classe de sinal que o próprio Jesus, o Deus encarnado, ali de pé, em carne humana. Você diz, bom, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Senhor, Deus, Elohim, ali de pé em carne humana, mostrando que ele assim ungiria sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana. Como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Deus te abençoe, espero que tenha gostado da conversa de hoje e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.